Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora na íntegra a sessão do dia 5 de julho de 2011. Senhores vereadores, senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta 41ª reunião da 5ª sessão ordinária. Solicitar o segundo secretário, o vereador Reinaldo Rodrigues, que faça a leitura do expediente. Expediente da reunião do dia 5 de julho de 2011. Projeto de indicação legislativa do vereador Reinaldo Rodrigues. Solicita envio de mensagem ao senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a incluir conteúdo que trata da saúde bucal nos currículos das escolas municipais. Emenda ao projeto de lei do vereador Luciano Faria. Emenda aditiva ao projeto de lei número 7.501/2010, que autoriza o vereador Cláudio Damião instituir cobrança em separado da contribuição de iluminação pública no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Projeto de lei municipal do Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção ao Friburguense Atlético Clube e da outras providências. Projeto 10.996/2011 desafeta e incorpora aos bens dominicais e autoriza o Poder Executivo a doar clínica de videolaparoscopia, parte da área que identifica e da outras providências. Indicações do vereador Marcos Medeiro. Dispõe sobre a criação de projeto passagem segura em frente a todos os templos, igrejas e escolas públicas municipais de Nova Friburgo e da outras providências. Cria o caderno Jovem Cidadão na rede municipal de ensino no município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade de sinalização tátil, sonora e visual nas dependências dos órgãos municipais, a fim de possibilitar acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, visuais e auditivas no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a implantação de fiação subterrânea para fins de telefonia nos futuros complexos viários do município de Nova Friburgo e da outras providências. Cria o projeto conservador das águas na forma em que especifica no âmbito do município de Nova Friburgo e aos proprietários rurais e da outras providências. Indicações do vereador Sérgio Xavier. Operação Tapa-Buracos na Alameda do Lago, no Parque Dom João VI. Do vereador Renato Abirrâmia. Demolição das casas interditadas na rua Érico Veríssimo, no Jardilândia. Reparo no calçamento da rua Benjamin Constant, Jardim Ouro Preto. Pavimentação da rua Maria Casas de Onofre, em Muri. Construção de asilo para idosos no município. Do vereador Marcos Medeiro. Reparo de ponte que liga a Avenida Conte Bittencourt à Avenida Doutor Galdino do Vale. Reparo no calçamento da Avenida Doutor Galdino do Vale. Verificação e reparo de tubulação de águas localizadas na rua Francisco Miele. Reparo de tampa de galeria de águas pluviais no início da rua Marques Braga. Melhoria de iluminação pública próximo ao ponto final de São Geraldo. Melhoria de iluminação pública de São Geraldo. Melhoria de iluminação pública em Bom Jesus. Vereador Edson Flávio Coelho. Revisão de rede elétrica na escola Décio Monteiro Soares, em Conselheiro Paulino. Reparo da rua José Alves Teixeira, no Córrego Dantas. Instalação de iluminação pública na lateral do prédio da Escola Municipal Décio Monteiro Soares, em Conselheiro Paulino. Construção de rede de captação de águas pluviais em áreas de construção de casas populares no Parque das Flores. Troca de forro e descupinização na Escola Municipal Parque das Flores. Construção de sala de aula em área
já definida em Escola Municipal do Parque das Flores, colocação de corrimão provisório em todas as pontes do Córrego Dantas, do vereador Isaac Demani, troca de lâmpadas queimadas na rua Papucaia, Campo do Coelho, construção de uma rampa de acesso à Escola Municipal Estação do Rio Grande, Rio Grandina, reurbanização da Praça São Pedro da Serra, reurbanização da Praça de Lumiar, conserto de um buraco na Avenida Dom Pedro II, no Parque Dom João VI, construção de contenções de encosta em São Geraldo, construção de contenção de encosta no Parque Maria Tereza, Conselheiro Paulino, vereador Reinaldo Rodrigues, revisão de iluminação e troca de lâmpadas queimadas na Avenida Conselheiro Júlio Arpe e Paissandu e bairro de Olaria, no Paissandu e no bairro de Olaria, reparo no calçamento da Avenida Campesina Friburguense no centro. Votos de congratulações do vereador Renato Abirrâmia com a senhora Tânia Maria Guimarães da Silva por sua vitória nas eleições para presidente da Associação de Moradores do bairro Rui Sanglar, do vereador Marcos Medeiro, com o senhor Benício Valadares e outros, pelos serviços prestados à sociedade, e com o senhor Marcelo Canto Crescêncio, pela comemoração dos 27 anos da pizzaria Papillon, com a Rosa Cruz, pela realização de palestra Harmonia através da correta higienização bucal, do vereador Nami Nassif, com os deputados estaduais que votaram favoravelmente ao projeto de lei número 644/2011, referente sobre a anistia dos bombeiros, com o governador Sérgio Cabral, pela sanção do projeto de lei número 644/2011, com o senhor Fernandes Nogueira, pela passagem de seu aniversário. Vereador Edson Flávio Coelho, com o jornal A Voz da Serra, pela matéria Nova Suíça, onde estão os projetos de urbanização. Do vereador Isaac Demani, com o senhor Guilhermino José dos Santos e outros, pela passagem dos seus aniversários. Com o senhor Alcir da Fonseca Lima, por sua reeleição para presidir a Associação de Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Salinas. Votos de pesar do vereador Marcos Medeiro, com os familiares do senhor Valcir de Almeida, pelo seu falecimento. Vereador Jorge Carvalho, com os familiares do senhor Itamar Franco, pelo seu falecimento. Do vereador Isaac Demani, com os familiares do senhor Hermes Schwenk, pelo seu falecimento. Com os familiares da senhora Roseli Macário Tardem, pelo seu falecimento. Com os familiares da senhora Edma Tardim de Carvalho, pelo seu falecimento. Requerimento do vereador professor Pierre, requer a abertura de precedente regimental com base no artigo 227 e 231 do Regimento Interno a respeito do prazo de vetos. Requerimento de informações do vereador Renato Abirrâmia, com o Executivo Municipal requerendo informações a respeito da origem dos recursos utilizados para a compra de Hilux para a Defesa Civil de Nova Friburgo. Do vereador professor Pierre, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca de Lei Municipal 3.911/2011. Do vereador Marcos Medeiro, com o Executivo Municipal requerendo informações a respeito de unidade de saúde no município. Do vereador Edson Flávio Coelho, com o Executivo Municipal requerendo informações a respeito do Decreto-Lei número 58 de 1937 do município. Do vereador Isaac Demani, com o Executivo Municipal requerendo informações a respeito de contribuição de iluminação pública. Convite da Secretaria do Estado de Trabalho e Renda, convidando para o lançamento do projeto Reabilitação Profissional e Recuperação de Vidas, a ser realizado no município de Nova Friburgo, no dia 5 de julho do corrente, no edifício da Oi Telecomunicações. Senhor presidente, está lido o expediente do dia. Obrigado, vereador. Só passar aqui a presidência para o vereador Sérgio Xavier para continuarmos os nossos trabalhos. Boa noite, senhores vereadores, senhoras e senhores.
Após a leitura do expediente, alguma inclusão em pauta, senhores vereadores? Senhor presidente, pela ordem. Vereador de São Flávio. Senhor presidente, eu gostaria de incluir um voto de congratulação com a professora Mirtes Godoy pela excelência no serviço que ela executa na oficina de comunicação da Universidade Cândido Mendes. Vereador Jorge Carvalho. Momento oportuno, eu gostaria de leitura do ofício encaminhado a Vossa Excelência através da liderança de governo, da lavra do ilustre secretário municipal de turismo, senhor José Carlos da Mota, e também o relatório encaminhado pelo secretário, ilustre secretário de promoção social também. Pela ordem, Momento presidente. oportuno. Vereador Reinaldo Rodrigues. Eu queria também que seja incluído num voto de congratulação com o deputado estadual Conte Bittencourt e com a doutora Jamila, secretária de Saúde e presidente do PPS, pelo seminário realizado no último sábado aqui em Nova Friburgo, no Hotel Sanjaia. Vereador de São Flávio. Gostaria da inclusão em pauta em discussão única do projeto de reunião específica, já tem assinaturas devidas, solicitado pela Associação dos Profissionais de Educação Física Nova Friburgo, para que nós possamos realizar, como realizamos nos 2 anos anteriores, reunião específica, comemorativa e de discussão da questão do Dia do Profissional de Educação Física. Pois não. Mais alguma inclusão? Não havendo mais nenhuma inclusão, em votação, os vereadores que aprovam as inclusões em pauta. Permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, os votos de congratulações. Senhor presidente, Vereador Renato Birrame. eu queria fazer um destaque aqui no voto que eu faço com a senhora Tânia Maria Guimarães da Silva pela reeleição dela para a presidência da Associação de Moradores do bairro Rui Sanglar. A Tânia faz um excelente trabalho. Depois da catástrofe, ela foi incansável na luta pelos moradores do bairro Rui Sanglar e merece toda a nossa consideração. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Marcos Medeiros. Destacar alguns votos que faço, dentre eles com Guilherme de Paula, que é proprietário do posto Elg, onde na época da catástrofe foi o primeiro posto que deu continuidade no funcionamento, não aumentou os valores, não majorou, pelo contrário, hoje é o posto que pratica o valor mais baixo do combustível em nossa sociedade. E que, quando foi aprovado, várias foram as pessoas que reclamaram por estar bem próximo do rio, vários outros locais caíram e o posto dele permaneceu intacto e fornecendo combustível para a sociedade. E o Guilherme é um grande campeão, um grande esportista, que sempre traz alegrias e títulos para Nova Friburgo. Marcelo Crescêncio, da pizzaria Papilão, que por 27 anos abre as portas de seu comércio para a população. Benício Valadares, que foi vereador em nossa casa e continua atuando, foi vereador por vários mandatos, continua atuando, ajudando a população. A diretora Eliene Barcelos Ramos, do Isa Saipa, que sempre atende a todos com carinho. E saliento também a Farmácia Popular, Grupo Convivência, pelo trabalho Sexologia e Preventivo que estão sendo realizados. Mônica Munerá, projeto Sem Fronteiras do Educandário Munerá, Escolinha Pontinha do Sol, e a Rosa Cruz, que realiza várias palestras com relação à harmonia através da higienização bucal. Com certeza são pessoas que vale a pena terem seus trabalhos destacados, porque contribuem para a melhoria da qualidade de vida da nossa sociedade. Peço e espero a aprovação. Pela ordem, presidente. Vereador de São Flávio. Só quero destacar e, ao mesmo tempo, relembrar, eu faço um voto de congratulação com a equipe do jornal A Voz da Serra pela matéria publicada na semana passada, com o título Nova Suíça, onde estão os projetos de urbanização. Eu faço o voto de congratulação com o jornal por colocar luz sobre a questão do Nova Suíça, que desde 2009 nós ingressamos aqui nesta casa com diversas, quase mais de 100 solicitações de urbanização e etc. E o jornal foi muito feliz em expor as necessidades daquela comunidade, como também tem exposto de outras comunidades. Mas o que eu gostaria de deixar claro, que o jornal colocou onde estão os projetos de urbanização. E nesta casa eu fiz o requerimento de informação à Secretaria de Obras, o secretário esteve no bairro há cerca de
um mês ou 15 dias atrás, medindo algumas ruas, transitando em algumas ruas, dizendo que iria iniciar um trabalho na comunidade. E eu fiz um requerimento de informação, pedindo a ele qual é o planejamento para o bairro, quando vai começar alguma obra de pavimentação e etc. E até hoje não tive essa resposta. Então, a mesma indagação que eu fiz, agora o jornal fez. E é por isso que eu parabenizo o jornal por estar em sintonia com a realidade, a necessidade. Reforça o nosso discurso, reforça a nossa fala nesta casa, a nossa cobrança da presença do Executivo, não só no Nova Suíça, mas em tantos outros bairros, com a questão da pavimentação, da urbanização, da construção de creche, áreas de lazer. Pelo menos o planejamento deveria de ser apresentado, se vai fazer, se não vai fazer. E isso não tem acontecido. Então, parabenizo o Jornal Voz da Serra pela lucidez e por ter colocado luz sobre essa questão, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador Luciano Faria. Só pedir para assinar o voto de congratulação que o vereador Nami Nassif faz com os deputados estaduais que votaram favorável ao projeto 644/2011 e também com o vereador Renato Abirrama, que entrei hoje também com voto de congratulação com Tânia Guimarães pela vitória lá no Rui Sanglar, mas o senhor já tinha dado entrada, então eu gostaria também de assinar esse voto com o vereador Renato Abirrama. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Isaac Demais. Senhor presidente, parabenizar o Alci da Fonseca Lima pela sua reeleição para presidir a Associação de Pequenos Produtores Rurais da comunidade salina. O Alci vem desenvolvendo um trabalho importante para aquela comunidade, tem conseguido aí alguns frutos de benefício para aquela comunidade através do seu trabalho, do seu empenho, de toda aquela diretoria. Então, vale o registro, parabenizar por essa moção que faço ao Alci da Fonseca Lima, meu companheiro e amigo lá da comunidade salina, senhor presidente. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, eu primeiro queria pedir autorização ao vereador Marcos Medeiros, que pudesse subscrever os votos com congratulações com o Guilherme de Paula, do Posto Elg. Realmente fez um trabalho social ali na colaboração da reconstrução do Afripur, no momento mais difícil. Ele não fez o boicote da gasolina, nem fez a especulação do preço da gasolina, e foi um rapaz que o posto dele foi alvo até de um ataque, quando inaugurou, de uma perseguição, uma denúncia infundada, para tentar impedi-lo a funcionar, e hoje está aberto em um dos melhores postos dessa cidade. E queria pedir também ao vereador Marcos Medeiros que pudesse subscrever os 2 votos de congratulações, com o Marcelo Canto Crescencio, da Papillon, e com o senhor Benício Valadares. E queria pedir autorização ao vereador Renato Abirrama, que eu pudesse subscrever também os votos de congratulações com a Tânia, lá do Rui Sanglar. Realmente a Tânia tem feito um trabalho muito bom junto àquela comunidade. Ela todos os dias está junto à prefeitura lá, reivindicando melhoria para o bairro dela. E, senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz 2 votos de congratulações aqui nessa casa, que talvez Vossas Excelências, foi até pedido do vereador Luciano subscrevê-los. Eu fiz, mas fiz como um alerta para os deputados. Porque nessa casa aqui, nós tivemos aqui o coronel Marrafa, recebemos todos os bombeiros, no momento mais difícil, que estavam na luta, tentando reivindicar o aumento deles. E a gente sabe que na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, alguns deputados se recusaram a assinar a liberação dos bombeiros, foram presos naquele momento. Eles tiveram a coragem de liberar o Álvaro Lins, assinar para o Álvaro Lins, e esses mesmos deputados, alguns deputados, semelhantemente, se recusaram a botar os bombeiros na rua. Posteriormente, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, através da Clarissa Garotinho, iniciou com o deputado Paulo Ramos, encabeçaram um projeto de anistia, junto à Assembleia também, anistia administrativa dos bombeiros. E esse projeto agora foi aprovado na Assembleia Legislativa e foi sancionado pelo governador. Por que eu digo vai alerta? Vai alerta que esta casa aqui está acompanhando passo a passo as atitudes do governador e dos deputados em relação aos bombeiros. E também os policiais militares agora que estão na reivindicação dos aumentos. A atitude do governador, se for favorável aos bombeiros, essa casa aqui dará voto de congratulações. E se os deputados e o governador não forem de acordo em benefício dos bombeiros, nós daremos voto de repúdio. Então, o governador vai receber 2 votos de repúdio dessa casa aqui e agora está recebendo votos de congratulações. E os deputados da mesma forma, porque o reajuste que deram os bombeiros foi uma covardia. Foi 5,5% na forma de antecipação. E não foi isso a pretensão deles. E, na verdade, o governador criou esse embralhado todo, toda essa confusão, para chegar agora a estaca zero. Então, segundo tem informações do Rio de Janeiro,
Eu estive na semana passada, os bombeiros estão tentando um novo reajuste junto com os policiais militares, um reajuste digno para ser feito para ser reivindicação ao governador para ser votado na Assembleia. Inclusive, uma comissão na Assembleia já analisando como é que vai ser feita essa conversa junto com o governador. Então, nós vamos aqui acompanhando de perto tanto o governador e os deputados. Então, foi isso, essa lei, esse voto de congratulações do governador vai em alerta, que já recebeu 2 de repúdio e agora vai o de congratulações. Congratulações porque ele sancionou a anistia dos bombeiros. Pois não, vereador. Presidente, só como tem que ser uma questão de ordem, não cabe pedido de à parte, quer dizer para o vereador Isaac, para o vereador Nami Nassif, que eu acompanho Vossa Excelência no voto que faz com os deputados, mesmo porque quando os bombeiros estavam presos lá, lá em Jurujuba, nós tivemos lá, junto com a comissão da Leste, que tinha o deputado Calazans, o deputado Molon e a deputada Clarissa Garotinho. O voto que esta casa propõe com o governador Sérgio Cabral, ele é um voto que, na verdade, não quero tirar o brilho do voto que Vossa Excelência está fazendo. Muito pelo contrário, Vossa Excelência sabe quanto eu respeito Vossa Excelência. Mas eu creio que esse voto ele deveria antes ser feito para a sociedade civil organizada, ser feito para as esposas, famílias de bombeiros e policiais militares, que foi quem, junto com a opinião pública, forçou. Porque se não fosse essa forçação, o governador não assinaria. Ele manteria o posicionamento dele contra o bombeiro militar e contra o funcionalismo público. Foi uma conquista da comunidade. Mas essa casa é uma casa de equilíbrio. Vereador, então eu falo com Vossa Excelência, esse voto é de alerta, nós estamos acompanhando a atitude dele. Como essa casa é uma casa de equilíbrio e o governador deu esse voto, assinou, porque teria que assinar, não tem para onde correr mesmo, porque o prestígio dele está em queda vertiginosa devido aos escândalos que estão estourando aí pelo estado do Rio de Janeiro afora, pelo Brasil, né? Eu voto, assino o voto de congratulação, o voto que Vossa Excelência faz com a Alerj, com os deputados, e o voto do governador, mas com essa ressalva. Só estou votando porque é um alerta, porque, na verdade, as atitudes do governador, ela não merecem voto, nem só desta casa, como de nenhuma outra casa parlamentar nesse estado do Rio de Janeiro, senhor presidente. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, os votos de pesar. Senhor presidente. Pois não, vereador Jorge. Senhor presidente, faço aqui um voto de pesar pelo passamento do senador Itamar Franco, ex-presidente da República, que iniciou a sua vida pública como prefeito do município de Juiz de Fora, pelo MDB, da primeira safra de prefeitos do MDB, em 1966. Foi reeleito em 72. Em 74, eleito senador por Minas Gerais, renovando o Senado da República, compondo a bancada com senadores da estirpe de Paulo Brossard, da estirpe de Marcos Freire, senadores que combateram o regime totalitário do país. O Itamar esteve nessa frente. Posteriormente, eleito vice-presidente da República, assumiu o governo com a cassação, o afastamento do presidente Collor. E o Itamar foi um injustiçado na política. Isso serve de alerta a todos nós que estamos hoje no exercício do mandato. Na realidade, professor Pierre, Itamar Franco foi o homem que implantou o Plano Real no Brasil. Independente de qualquer atitude, o plano só foi implantado porque ele era o presidente, ele determinou e ele autorizou. E o presidente Fernando Henrique Cardoso levou os louros disso. E a vida toda, o próprio PSDB negava, dizia que era a autoria do Fernando Henrique Cardoso. Os demais partidos, covardemente, na ânsia de ficar ao lado do poder, também negavam isso. E ontem e anteontem, no velório, começaram, depois de Itamar morto, começaram a dizer que realmente ele foi o mentor do Plano Real. Depois de morto, que homenagem é essa? Morreu. Né? Não reconheceram em vida a importância que ele teve
na estabilização da economia desse país, na coragem de tomar medidas que, naquele momento, iam de encontro a grandes grupos, principalmente aqueles que ganhavam com a inflação de 50% ao mês, mas ele foi corajoso, determinado e mudou a economia desse país. Levou o louro o presidente Fernando Henrique Cardoso, que ontem chora à beira do caixão, dizendo que chorava de saudade daquele que permitiu que a equipe que ele comandou implantasse o Plano Real. Então, a vida pública tem disso. A vida pública reconhece as pessoas, meu caro vereador Reinaldo Rodrigues, depois que elas passam. Mas nunca em vida prestaram homenagem ao presidente Itamar pelo grande serviço que ele prestou a esse país, começando como prefeito de Juiz de Fora, sendo senador por 2 vezes, vice-presidente, presidente e governador daquele estado e obtendo, na eleição do ano passado, uma grande vitória. O país, politicamente, fica mais pobre, mas vale para o exemplo do político a coragem, a determinação e o não afastamento dos seus compromissos. A política é uma atividade onde não se assina documentos. Os compromissos são compromissos de palavra. Não há assinatura de documento na política. A palavra é o que vale. E o senador Itamar Franco, no exercício dos seus mandatos, foi um político de palavra. Esse país deve muito a ele, da redemocratização à estabilização da economia. Então, fica esse registro que eu peço também que seja feito 1 minuto de silêncio, meu caro presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Renato Abirramer. Eu acho que o vereador Jorge Carvalho tem razão. Nós temos que fazer uma reverência a este homem público extraordinário. A sua honestidade, a sua probidade, o seu espírito público. E nós, os políticos, temos que mirar no seu inexcedível exemplo. Vereador Marcos Medeiros. Ainda comentando o voto de pesar do nobre vereador Jorge Carvalho, o ex-presidente Itamar Franco, ele não se eternizou, nem se eternizará pelos seus discursos, pela sua fala. Ele vai se eternizar pelos exemplos, pelas atitudes que ele tomou. Ele foi um presidente que soube montar sua equipe de trabalho num dos momentos mais difíceis da sociedade brasileira, onde o primeiro presidente eleito pelo povo, infelizmente, ficou envolto ao mar de lama. Ele não era um grande orador, não era uma pessoa que se expressasse tão bem em nossa sociedade, mas, por outro lado, sabia tomar atitudes. Então, é um político diferenciado e que, com certeza, hoje ajudou a manter o Brasil do jeito que está, ou seja, com a moeda estabilizada, e contribuiu, ele fez o que nenhum outro conseguiu fazer, ou seja, acabar com a inflação. Então, eu peço para assinar o voto de Vossa Excelência. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Manuel Martins. Eu também, senhor presidente, queria pedir permissão ao nobre vereador Jorge Carvalho, se eu pudesse assinar com Vossa Excelência o voto que eu faço com o nosso ex-presidente, e concordar, vereador, que tudo que Vossa Excelência disse, ele foi isso e muito mais. Foi um exemplo de cidadão, um exemplo de político. Então, existem muitos políticos difíceis nesse mundo, mas existem muitas pessoas que a gente tem que ser homenageado. Senhor presidente. Vereador Isaac Demane. Também gostaria de comentar infelizmente, três votos pesados que faço com os familiares do senhor Hermes Schwenk, ilustre membro da Igreja Presbiteriana da nossa cidade, conselheiro paulino, morador ali do Jardim Califórnia, infelizmente nos deixou. Também um duro golpe que sofreu a família Tardim, lá do 3º Distrito. Faleceram juntas as primas Roseli Macário Tardim e Edma Tardim de Carvalho, uma ex-companheira de trabalho da fábrica de Filó, fazia parte da equipe na época em que eu era mecânico de máquina de costura. Então, pessoas queridas que, infelizmente, nos deixaram e que nós estamos enlutados, pedindo a Deus que possa estar confortando o coração dessas famílias, senhor presidente.
Pois não, vereador. Senhor presidente. Vereador Ana Silva. Pela ordem, só pedindo um minuto de silêncio em homenagem a esses três pessoas queridas. Vereador Nami. Eu queria pedir também autorização ao vereador Jorge Carvalho, que eu pudesse subscrever o voto de pesar que ele faz com o ex-presidente da República, Itamar Franco. Eu acho que esse voto de pesar é merecido porque de poucos políticos a gente sabe que a classe política é muito criticada. Mas era um consenso entre todos que o presidente Itamar Franco, como homem público, exerceu o cargo público com honradez. Então, isso é uma marca que ele deixou e que serve de exemplo para todos os homens públicos dessa cidade e do nosso país. Pela ordem, presidente. Vereador Marcos Medeiros. Comentar o voto de pesar que faço com o senhor Valci de Almeida, que era diretor-presidente do jornal Hoje, de Nova Iguaçu. Eu que, quando trabalhei na Assembleia Legislativa, sempre o recebi e caminhava pelos todos os setores da Alerj, pelos gabinetes, levando o seu Valci. Ele é um homem que serviu de exemplo para toda a sociedade da Baixada Fluminense, porque o seu jornal é de lá. Faço essa ilação porque, com certeza, o seu Laércio Ventura, que também dirige um belo e conceituado jornal em nossa sociedade, o conheceu também e sabe o homem probo e o homem preocupado com a melhoria da qualidade de vida do povo da Baixada. Então, tenho a certeza que é uma homenagem da população friburguense para esse homem que representa a conduta ilibada e a qualidade na imprensa da Baixada Fluminense, porque o Nova Iguaçu, na época das chuvas, Duque de Caxias e assim sucessivamente, São João de Meriti, Queimados, Mesquita, fizeram doações para a gente. E o Valci, através de seu jornal, ele fez uma campanha de doação para a nossa cidade. Então, que ele vá com Deus e que o seu exemplo possa ficar eternizado no planeta Terra. Senhor presidente, só para finalizar, eu também quero pedir ao vereador Jorge Carvalho que possa assinar o voto com o falecido, com a família do falecido presidente da República, uma vez entendendo que esse voto de pesar vai para a sua família e, ao mesmo tempo, vai para a população de Minas Gerais, que, por vezes consecutivas, o elegeram, vezes consecutivas, o colocaram no Senado, na Prefeitura, e foi fundamental também na eleição dele para a presidência do Brasil. Portanto, esse voto ele vai não só para a família, mas como vai como homenagem à população toda de Minas Gerais, um dos maiores estados desse país, e nós, nesse caso, a Câmara Municipal faz essa reverência a esse grande estado da nossa nação, que é o estado de Minas Gerais. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam, inclusive com a solicitação de minuto de silêncio, permaneçam como estão. Aprovado, solicito a todos que de pé cumpram um minuto de silêncio. Requerimento de informação de autoria do vereador Renato Abirrâmia, com o Executivo Municipal requerendo informações a respeito da origem dos recursos utilizados para a compra da Hilux para a Defesa Civil de Nova Friburgo. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhores vereadores, uma das funções mais importantes do vereador é fiscalização do Poder Executivo. Esse requerimento de informação eu fiz no dia 13 de junho. 13 de junho, nessa ocasião, realmente eu não sabia quais eram os recursos que foram utilizados para a compra da Hilux, que posteriormente foi dito, inclusive, pelo Anselmo Góes, no Globo, perfeitamente, na sua coluna, no dia 20 de junho. E depois também, claro que foi respondido, mas foi respondido na Voz da Serra. Eu não sei por que não foi respondido no Globo, deveria ter sido, na coluna do Anselmo Góes, ou então naquela sessão de cartas aos leitores, que o Globo costuma abrir o espaço para a defesa de qualquer
acusação que tenha sido feita. O que eu me estranhei, primeiro, eu quero saber, e aqui no requerimento diz isso, se é só uma ou se são outras encomendas de Hilux. Porque a Hilux é um carro caro, com mais de 100 mil reais. É um carro considerado de luxo, tanto é que é o carro que é um dos carros mais furtados e roubados no Brasil. E realmente, na situação que nós estamos vivendo, situação de penúria em função da catástrofe do dia 12 de janeiro, eu acho que nós poderíamos ter um carro mais barato que serviria aos objetivos da Secretaria de Defesa Civil. Vereador Cláudio Damião. Uma parte também, vereador. Para usar o meu, você tem que vir aqui. A sua solicitação ela é bastante oportuna. Eu tenho a lamentar que vários requerimentos de informação que fiz eu não obtive retorno nenhum do Executivo. E foram diversos requerimentos tratando da situação de calamidade, de contratações que foram feitas, que nós não tivemos conhecimento das empresas contratadas aqui em Nova Friburgo. E não estou falando sozinho, não. O Ministério Público quer explicações sobre gastos na Serra. Já apresentei isso aqui. Estive no Ministério Público Federal, que confirmou a veracidade dessa notícia que foi publicada no jornal Voz da Serra. Embora tenha sido dito aqui que não era verdadeira. Mas ela, no jornal O Globo, perdão, fazendo a correção, do dia 7 de abril de 2011, que requer informações, e as informações não são repassadas aos vereadores, muito menos ao Ministério Público. É uma vergonha. E as contratações são feitas de uma forma muito obscura, se valendo da situação de calamidade pública. No momento que o município mais precisa de auxílio, mais precisa de ajuda, nós damos um tapa na cara daqueles que vêm aqui nos ajudar. Porque fica muito feio para a cidade ver publicado no jornal O Globo, um jornal de circulação nacional, que o prefeito está circulando numa Hilux, um carro que pode chegar até 160 mil reais, que devia estar na Defesa Civil. Mas necessariamente não precisava ser uma Hilux. Podia ser um carro de boa qualidade e não tão caro assim para atender às necessidades da Defesa Civil, que há algum tempo andava até a pé. Houve um momento de não ter carro. Então é um extremo. Então isso é muito feio e muito ruim. Agora a gente vê uma publicação no Voz da Serra para licitação, contratação de empresa para remoção de entulhos, escombros e barreiras. Nós estamos chegando ao final do período de estado de calamidade. Eu não quero crer que a Prefeitura vai continuar fazendo desse expediente de contratar empresas sem licitação. Porque isso é uma esculhambação com a opinião pública, com o dinheiro da sociedade, com o recurso que veio de fora do Brasil, dos que vieram do próprio país, das doações que chegaram e que a gente não dá conta de atender de uma forma transparente. E falo isso indignado e envergonhado. Porque o município tem a obrigação de prestar contas, o executivo tem a obrigação de prestar contas, e não responde ao vereador. Então eu lamento que a gente tenha chegado a uma situação tão crítica como essa, e espero que a resposta chegue, vereador, porque eu, lamentavelmente, já desisti de esperar. Estou encaminhando agora como denúncia ao Ministério Público do Estado. Vereador, inclusive, nós tivemos aqui a reunião com os motoristas, os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, da Fundação Municipal de Saúde, e vimos a penúria dos veículos da saúde. Não tem manutenção, não tem vistoria, que eu acho um absurdo. Um carro sem vistoria, como é que pode circular um carro sem vistoria? Mas os carros da Secretaria Municipal de Saúde circulam fora do município, levando pacientes sem vistoria e sem manutenção. Enquanto isso, uma Hilux é comprada a esse preço que nós temos. Vereador, um minuto, vereador. Vereador Renato Abirrâmia. Realmente o questionamento é super válido e tem que ser feito. Até porque tudo se fala que é tal dinheiro do SOS. Agora, o SOS até 28 de fevereiro tinha adquirido 3 milhões e 200 mil reais aproximadamente de doação. Para onde foi esse dinheiro?
porque requerimento não chega respondido para nós. Hoje eu tive no meu gabinete uma situação triste demais, que é o ícone do aluguel social na cidade. Uma senhora, moradora do Alto do Floresta, está há 3 meses com aluguel atrasado, se inscreveu há 5 meses no aluguel social e está numa situação super difícil de penúria, inclusive com um quadro de depressão seríssimo. E ela é o ícone de inúmeros cidadãos, quando era para o dinheiro da doação e para o povo, e não foi. Agora o povo está aí à míngua. Conclua, por favor, vereador. Então, esse questionamento é válido, porque eu quero saber quanto foi gasto desse SOS, porque o SOS eu questionei do alto daquela tribuna, quando estava aqui a CPI da Alerj. Por que que o dinheiro não vai para o povo, que foi direcionado para o povo? Então fica aqui esse questionamento e esse desabafo indignante que a nossa população está sofrendo, senhor presidente, e muito, e está abandonada ao alento, ao descaso, um verdadeiro desalento, desesperançada do poder público. Total indignação. Concluindo, senhor presidente, essa senhora que o professor Pierre, vereador, se referiu, ela não vai poder ser tratada da depressão no SUS, porque nós não temos psiquiatra, nenhum psiquiatra na rede. Muito obrigado. Voto nominal, presidente. Pois não. Vereador Luciano Faria, contra ou a favor? Favorável, presidente. Vereador Mané Martins. Desculpa, vereador. A favor, senhor presidente. Vereador Renata Birrâmia. Desculpa, vereador, estava desligado. Favorável. Vereador Cláudio Damião. Favorável à declaração, só dizendo, vereador, que não só os carros, só as ambulâncias que estão em estado de penúria, não. Os carros do município não passam por vistoria há muito tempo. E nós temos um cemitério de veículos abandonados lá na antiga usina de asfalto e outro ali na Vila Nova, na Rua Prudente de Moraes, que disseram que ia sair para leilão, mas tem caminhão lá que está muito bom até para ser usado. Tem carro de 2005, que é o ano do meu carro, e está jogado lá apodrecendo. Vereador professor Pierre. Favorável. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, favorável com a declaração de voto. Queria esclarecer aqui os vereadores Cláudio Damião, que esse cemitério de automóveis foi feito no leilão dele no sábado passado e já, me parece, foi 90% foram vendidos nesse leilão. Foi arrecadado R$750 mil no leilão. Vereador Edson Flávio. Favorável com breve declaração de voto, senhor presidente. Eu creio que o Executivo Municipal deveria devolver essa Hilux. Devolver a Hilux e comprar com recurso do governo do Estado, da Secretaria de Estado de Defesa Civil, comprar com recursos estaduais, não com dinheiro do SOS. O dinheiro do SOS, como bem disse o vereador professor Pierre, ele tem que ser empregado em outras áreas. O Executivo, é claro, que avalia, mas pela não exigência de licitação, se está fazendo o que quer o município. Nós estamos vendo isso aí. Então, se o prefeito tiver, ele deveria de devolver essa Hilux e cobrar do governo do Estado a equipação, ou equipar a Defesa Civil, porque não é a Hilux que equipa a Defesa Civil, que a Defesa Civil continua desequipada, agora só com 3 engenheiros. Isso é responsabilidade do governo do Estado. Então, eu sugiro que ele faça a devolução. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, eu voto favorável ao projeto, mas é difícil manter a calma com tanta imbecilidade sendo explanada aqui. Inicialmente, o jornal o Globo publicou uma matéria que o oficial de justiça foi espancado dentro da prefeitura. Eu disse que era mentira, e ninguém até hoje veio para desmentir o que eu falei aqui. Primeiro fato. Segundo fato, o jornal o Globo publica essa foto na coluna do Anselmo Góes, do veículo da Defesa Civil. Imediatamente, a Secretaria de Comunicação Social respondeu. Só que o jornal o Globo, do mesmo fato do oficial de justiça, se negou a ouvir o outro lado, se negou novamente a ouvir a prefeitura. Não quis ouvir. Isso é critério deles. Eu estou dizendo que o jornal o Globo tem lado nessa história. Estou dizendo que ele tem lado. Terceiro fato. O automóvel Hilux vai equipar, vai trabalhar
na defesa civil do município de Nova Friburgo. Está recebendo os demais equipamentos para entrar em funcionamento. A Toyota Hilux, ela substitui a antiga Toyota Bandeirantes, que era um carro que enfrenta qualquer situação de estrada difícil, de buracos. Não é um carro de luxo. A Toyota Hilux, ela é a substituta do antigo Toyota Bandeirantes. É um carro de fácil manutenção, é um carro de força, é um carro pronto para qualquer atividade dessa. Então, as pessoas precisam se preparar. Daí a gente perder a paciência. Porque é muita imbecilidade junto, presidente. São coisas que de estarrecer. É brincadeira o que está acontecendo nessa casa. Vereador Reinaldo Rodrigues. Vereador Isaac Demani. Favorável, senhor presidente. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador professor Pierre. Pela ordem, senhor presidente. Uma questão até de decência e respeito. Eu acho que os vereadores não devem ser tratados de imbecis. Se o vereador, por favor, se o vereador quer atacar alguém, ele ataca em outros termos. Acontece que o executivo não responde a questionamentos dos vereadores. Ele desrespeita as regras, desrespeita a lei. Por favor, se ele se olhar no espelho, se vê como um imbecil, eu acho que ele não pode refletir isso para os demais. Senhores vereadores, vamos manter. Eu solicito aos vereadores que nós mantenhamos um critério aqui de tratamento com todos os vereadores. Não vou permitir a parte a mais ninguém. Realmente, vou solicitar ao vereador Jorge Carvalho que vamos manter a calma, vamos manter o equilíbrio e, acima de tudo, o respeito dentro dos trabalhos desta casa. Requerimento de autoria do vereador professor Pierre, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca da Lei Municipal 3.911/011. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, requerer ao secretário da Casa que possa fazer a leitura do requerimento. Rapidamente. Senhor presidente, requeiro, dentro das normas regimentais, pedido de informação em caráter de urgência com a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, solicitando informações acerca da Lei Municipal número 3.911/11, aspas, institui o padrão referencial 01 e dá outras providências, fecha aspas, a qual está sendo incompreensível e flagrantemente descumprida, configurando inadmissível prejuízo aos nossos servidores públicos, em especial o que se segue. 1. Por que o Poder Executivo Municipal não está cumprindo a lei de sua própria autoria, levando os servidores públicos municipais, depois de amargarem 10 anos de descaso, a continuarem sofrendo do mesmo mal, desta vez redobrado? 2. Por que o Poder Executivo ainda não publicou a tabela de que trata o artigo 2º da referida lei, cuja redação é bem clara e específica quanto à fidelidade de seu cumprimento, consoante transcrição a seguir, aspas, artigo 2º, fica o secretário municipal de administração autorizado a promover os atos necessários ao fiel cumprimento da presente lei, em tabela a ser divulgada no Diário Oficial do município, com os reajustamentos dos vencimentos dos beneficiários, grifo nosso. 3. Quando o Poder Executivo irá cumprir a lei, publicando a referida tabela, efetuando os devidos pagamentos aos servidores públicos municipais, inclusive os valores retroativos, em atendimento ao que determina o artigo 3º da presente lei. Assina vereador professor Pierre, senhor presidente. Pois não, vereador, 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, é o cúmulo do descaso. Nós tantas vezes falamos aqui do desrespeito do governo do Estado com o servidor público, mas a nossa prefeitura também é um exemplo. Envia para cá uma lei, corrigindo o padrão referencial número 1, 10 anos os servidores públicos sofrendo e penando, sem qualquer reajuste, sem a revisão que o artigo 37 da Constituição Federal, no seu inciso 10º, garante que até hoje não se paga, qualquer servidor. E já se passam meses e os nossos servidores amargando um descumprimento de lei. É inadmissível. Porque foi feita a expectativa de impacto, a estimativa foi apresentada, e agora me vem com o não cumprimento e os nossos servidores na míngua.
E aposentados e pensionistas, aposentados, senhor presidente, que fizeram empréstimo, imaginando a cobertura com o que iriam receber, que estava garantido em lei, e agora estão amargando o quê? O descumprimento do seu pagamento, porque a prefeitura não cumpre. É inadmissível. E não é a primeira lei. Os servidores nossos estão amargando há anos a fio, e é redobrado mal, porque se alimenta uma esperança. Eles estiveram aqui nessa assistência, com esperança, vibraram, comemoraram, e até hoje se tem o descalabro de não se publicar a tabela no jornal. Concede uma parte, vereador? No diário do município. Já vou conceder, vereador. Até quando? Até quando a gente vai ficar nessa situação? Na verdade, tinha que entrar com uma ação forte. Essa casa tem que entrar com uma fiscalização muito mais pesada do que está entrando. Eu queria ver as comissões funcionarem, que não funcionam, para fiscalizar isso aqui também. Mas fica um grito de 1, 2, 3, poucas vozes, gritando com essa situação inadmissível. E aí a gente tem que engolir não cumprimento de lei, engolir que meia passagem é gratuidade, engolir esse tipo de coisa, ninguém comprar algo meio grátis na loja, e a gente tem que engolir isso do Poder Executivo, do Judiciário, e agora tem que engolir esse descaso com o servidor. É muito fácil bater no governo do Estado, mas não bater no governo municipal. Se bate lá, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Por que não dá pancada aqui também? Eu quero ver o voto de repúdio também, por não cumprir com o servidor. Fica aqui o meu repúdio. É difícil você andar na rua e encontrar os aposentados tentando lá arrumar com a prefeitura, porque não cumprem, mais uma vez, uma via crucis para cumprimento de lei do direito. Então não dá para engolir. Sinceramente, não dá para engolir isso. E eu quero respostas. Eu quero respostas do Poder Executivo. Não há como bater no passado se não se cumpre o compromisso do presente. Vereador Cláudio Damião. Vereador, quando não se tem argumento, vem a força, né? Talvez a população inteira seja formada de imbecis, que não percebe o que está acontecendo, né? Talvez seja o sentido esse da palavra, de uma minoria que quer dizer que todos são imbecis. Mas a população está sabendo o que está acontecendo sim, está percebendo sim. Porque nós temos dito o tempo todo que o prefeito, o executivo, não está cumprindo o seu devido papel de respeito à sociedade, seja na prestação de contas, seja nas leis que chegam aqui e que o parecer é feito em cima da perna na hora e é enfiado goela abaixo para votar. Mas isso é quando interessa. Quando interessa. Agora, os projetos que vêm, que é para interesse da comunidade, da sociedade, do servidor, eu não sei, parece que tem uma amnésia e esquece. Não cumpre. Agora, o mais estranho é que vem de lá. Não é uma imposição do vereador, é uma exigência do vereador que se cumpra a lei. Nós estamos fazendo o nosso papel fiscalizador. E aí nós somos tolhidos, inclusive, no papel fiscalizador. Nós vamos virar o quê? Despachantes? Se nós não podemos ou não devemos fiscalizar o executivo, e o papel principal do vereador é fiscalizar, o que faremos? Ficaremos aqui fazendo voto de congratulação até o final do mandato? Qual o papel do vereador? A sociedade cobra e pergunta na rua: o que vocês estão fazendo lá? As sessões estão ficando intermináveis e cansativas, de tanto voto. Quando entra no debate político, não pode. Aí vem para a agressão, vem para a ofensa pessoal. Isso não vai me atingir, acho que não vai atingir a Vossa Excelência. Mas certamente nós vamos chegar até o final cobrando o cumprimento das regras, da legalidade, por favor, vereador, das leis, porque até agora a gente não tem visto isso. A concluir, senhor presidente, fica a indagação. Como pode um poder enviar uma lei a essa casa, envia, a proposta é do executivo, envia a lei, a casa aprova, volta a lei, é sancionada parte dela, parte, e não se cumpre.
Como é que pode? Isso é inexplicável. Eu acho que tem que inventar uma palavra para traduzir isso. E a gente absorve isso, senhor presidente, cotidianamente das pessoas. Nós somos humanos e não tem como não compartilhar da dor deles. Não tem como não sentir, até chorar junto com eles. Porque é inadmissível. Então eu espero que esse requerimento seja respondido, como os mais de 10, 12 requerimentos que estão aguardando resposta lá no Poder Executivo, com prazo expirado e não tem resposta. Obrigado. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Marcos Medeiros, com o Executivo Municipal, requerendo informações a respeito das unidades de saúde do município. Em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, a Constituição prevê que saúde é dever do Estado e direito do cidadão. Sabemos que existem, classificadamente, 3 formas de se administrar a saúde. Primeiro, a saúde primária, onde através de campanhas, contra o tabagismo e assim sucessivamente, conforme o vereador Renato Abirrâmia conhece tão bem. Segundo, os ambulatórios médicos de família, que é a saúde secundária. E terceiro, o próprio posto de urgência, onde, infelizmente, por não estar funcionando a saúde primária, a saúde secundária, todos os casos vão para a urgência do Hospital Raul Sertã. E todos os dias, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sempre recebo várias ligações. E várias delas são atinentes com relação à saúde em nosso município. Tive a oportunidade de, anteontem, conversar com a secretária de Saúde, doutora Jamila Calil, onde expus algumas ideias que tenho com relação à questão da solução dessa problemática. Ela achou importante aquilo que eu falei, dentre as ideias, transformar o Hospital Raul Sertã em um hospital que pudesse receber médicos residentes, sim, vereador, médicos residentes, que tivesse um tutor que pudesse administrar toda essa gama de médicos que viriam para cá a partir de um momento que se fizesse um convênio com a Universidade Estadual, uma Universidade Federal. Ela até propôs que seja feito esse convênio com a Universidade Estácio de Sá. Porque os últimos finais de semana, sábado e domingo, seja a UPA, seja o Hospital Raul Sertã, centenas e centenas de pessoas procuraram o hospital e procuraram a UPA e não tiveram atendimento. A maneira foi procurar o hospital particular, onde pudesse pagar aqueles que pudessem pagar. Os outros que não puderam, infelizmente, não foram atendidos. Uma parte, vereador? Sim. Ela explicitou com relação à falta de médico, que se colocar o salário a R$ 6.500, Teresópolis coloca 7.000, aí os médicos vão para lá. Se coloca Petrópolis 7.500, aí migra-se os médicos para lá. Falei com ela, doutor Renato Abirrâmia, professor Pierre, Isaac Demani, que dá possibilidade, porque a Faculdade de Direito, a Estácio, veio para Friburgo através de minha ideia, através das minhas atitudes, através, futuramente, que eu fiz um convênio, entre aspas, com o vice-prefeito Gilberto Salarini, e a gente conseguiu trazer para cá. Mas a motivação foi minha. O Cine, professor Pierre, que foi para o CDL, junto com o senhor Braulio Rezende e o Ney Botelho, a ideia foi minha. Eu que dei a ideia. Na época, o doutor Renato Abirrâmia era administrador, superintendente do governo do estado aqui na região. Fomos procurá-los e falou na época que não podia implantar. E depois implantaram. Fica à vontade, vereador. Daqui a pouco eu continuo. Depois permite. Vereador Marcos Medeiros, requerimento muito importante. Todo requerimento sobre políticas como a saúde, por exemplo, são super importantes. Agora, eu estou chegando a uma conclusão. Eu estive aqui na conferência de saúde no domingo. A secretária teve que se retirar porque não tinha médico no Hospital Municipal Raul Sertã para poder cobrir. Eu estou começando a chegar à conclusão que não é só uma questão de salário, não. Não é possível que uma derrocada de médicos peçam demissão só por questão salarial.
Eu acredito que algum médico que esteja escutando isso deva estar entendendo. Tem alguma coisa a mais. Tem alguma coisa que está furando o aspecto de ética, a consciência, está olhando algumas coisas que não estão conseguindo engolir, que não é possível que seja só uma questão salarial. Que eu volto a dizer, o Nova Friburgo está com caráter hospitalocêntrico, seguindo um modelo da França, porque na França funciona. Um minuto, vereador. E aqui não funciona, e nossa atenção básica inexiste. Só se escuta falar do hospital. As demais unidades não tem. Então, é uma situação inadmissível. Agora, volto a bater. Um plano de carreiras e salários garantido em lei federal desde 1990, com prazo de 2 anos para implementação, ou seja, 1992, a 18, vai chegar a 19 anos, o município de Nova Friburgo não cumpre. E se está esquecendo o artigo da lei, eu falo o número da lei. Lei 8142, ano 1990, artigo 4º, inciso 6º. Pega e lê isso. O município está ferindo. E aí explica o caos da saúde. Não cumpre lei? Obrigado. Conclua, vereador Renato Birrami. Me ajuda aí, presidente. Os médicos não são mercenários. Eles não estão aí. Isso eu acho que é uma ofensa aos médicos. E eu quero dizer que, realmente, se não mudar o modelo, não vai adiantar. Nós estamos atendendo 3 vezes mais na emergência que nós teríamos que atender para a população de Friburgo, excluindo os planos de saúde. Vereador Isaac Demani. Vereador Marco Medeiro, importante requerimento. Há dias atrás fiz uma fiscalização na UPA, a pedido de alguns moradores que lá estavam, e pude constatar que o funcionamento da UPA não está mal das pernas, não, até que funciona bem. O que está pecando é o funcionamento ambulatorial do município, que está sobrecarregando a UPA. Então, encaminhando todas as pessoas para a UPA, que deveria atender uma situação de emergência, de urgência, por falta de médicos que na rede pública de saúde, é algo que a secretária de saúde, juntamente com o executivo, tem que trabalhar para solucionar o mais rápido possível, vereador. Senhor presidente, para finalizar, essa questão do convênio que pode ser feito com as universidades, fornecendo médicos para a cidade, recebe também dinheiro do Ministério da Educação. Isso porque, quando eu trabalhei em Brasília, junto com o ex-deputado Roberto Jefferson, lá a gente conseguiu viabilizar esse tipo de convênio para a cidade de Petrópolis, e eu que fiz esse trato. Vem dinheiro do SUS e vem dinheiro do Ministério da Saúde. Por derradeiro, pergunto quantas são as unidades de família, quais estão em funcionamento, quantas estão desativadas e respectivos motivos e prazo, se as metas estão sendo cumpridas, tais como vacinação e outros, se há déficit de funcionários e respectivas áreas, estado de conservação e previsão para reformas e os motivos pelos quais o posto de saúde de Olaria não está funcionando 24 horas e, por último, se já foram desinterditados os postos de saúde de São Geraldo, Rio Grandino e Campo do Coelho, informando outro sim os motivos da interdição e cópia dos laudos de interdição. Peço e espero a aprovação de meus pares. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, requerimento de autoria do vereador Edson Flávio, com o Executivo Municipal, requerendo informações a respeito do Decreto-Lei 58 de 1937. Em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, por favor. Senhor presidente, tendo em vista o projeto de lei do Executivo enviado à Câmara Municipal de Nova Friburgo, que trata da transferência de sobras de terreno de loteamento aprovado pela égide da lei, do Decreto-Lei 58, de 10 de dezembro de 37, requer as seguintes informações. Quais os loteamentos aprovados conforme Decreto-Lei número 58 de 37 no município de Nova Friburgo? Quais os terrenos considerados como sobre, quais os loteamentos e em quais loteamentos estão localizados? Quais os terrenos considerados como sóbrios que estão ocupados com construção irregular identificados pela Fazenda Municipal? Quais os proprietários dos imóveis, terrenos
que serão beneficiados com a incorporação que trata o projeto de lei referido. Discriminar por loteamento cada área abrangida pelo projeto do Executivo, assina o vereador Edson Flávio. Senhor presidente, eu, primeiro, antes de fazer a solicitação, eu quero, com toda a vênia, ao vereador Jorge Carvalho, dizer que eu não concordo e respeito seu posicionamento, mas também falei contra a questão da Hilux, falei até da devolução, porque a Defesa Civil deveria de equipar, o Estado deveria equipar a sua Defesa Civil, e o vereador colocou a questão de chamar todos de imbecil. Eu quero repudiar a atitude do vereador, dizer que está desfilando. Vereador, por favor, recebimento de informações, vai haver debate paralelo. Senhor presidente, aqui, o projeto que eu defendo aqui agora, requerimento de informações que eu apresento agora nessa casa, senhor presidente, eu preciso discorrer sobre ele. Ele trata acerca da informação que eu peço, senhor presidente. Depois sou eu que não quero diálogo. Porque o requerimento de informação que faço nessa casa, nessa hora, porque entrou aqui um projeto de lei. Eu fiz há alguns meses atrás o requerimento de informação à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, perguntando quais são os terrenos que são ocupados irregularmente, e essas informações não chegaram a esta casa. Ponto 1. O segundo ponto, senhor presidente, é que o governo municipal envia para esta casa um projeto de lei que está tramitando, está ainda na casa, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a transferir de qualquer forma imóvel constituído por sobra de terreno de loteamento aprovado sobre a égide do Decreto-Lei 58, de 10 de dezembro de 1937, e da outras providências. A pergunta que eu faço é objetiva até mesmo antes de me sentir à vontade para votar no projeto. Quais são os loteamentos aprovados de acordo com esse decreto citado? A Prefeitura deve ter, se ela fez um projeto de lei, porque ela conhece os loteamentos. Então, esta casa quer saber, após aprovado o requerimento, quais são esses loteamentos. Quais os terrenos considerados como sobra que, após a aprovação da lei que veio para esta casa, vai autorizar o Executivo a anexar esse terreno a outra propriedade concomitante. Quais são essas propriedades? E aí eu pergunto também, quais são os terrenos considerados como sobra, que estão ocupados com construção irregular, identificados pela Fazenda Municipal? E, por fim, quais são os proprietários desses imóveis? Ou seja, se existe um loteamento X, que eu não vou citar, quais são, e esse loteamento foi aprovado sob a égide do decreto de 1937, e após a aprovação desta lei, esse terreno será anexado a uma propriedade, a alguém do setor privado ou a um cidadão comum. Eu quero saber quem seriam esses cidadãos que seriam beneficiados, mesmo entendendo que o governo dá, uma das prerrogativas que o governo coloca aqui, é que após a aprovação, esses terrenos que estão considerados inaproveitáveis pela municipalidade passaria a contribuir com o IPTU. Mas, ao mesmo tempo, eu quero saber, porque o terreno público, ele pode ser cedido, mas numa condição para uma praça pública, para uma questão de habitação popular, para uma questão de uma instituição que queira fazer. Agora, eu não sei quais são as instituições ou proprietários que seriam beneficiados com a entrega dessas propriedades. Então, eu gostaria de saber quem é. Então, dentro do tempo que ainda me resta, eu quero só reforçar esse ponto. Quais seriam os proprietários de imóveis que serão beneficiados com a incorporação? Quanto a incorporar, quanto a fazer, agora, quem vai ser beneficiado? É o senhor Y, o senhor X? Eu quero saber quem são eles. Quero saber se esse projeto não poderá favorecer a especulação imobiliária. Se após anexado a propriedade dele, qual o fim? Porque aqui ele é considerado inútil pela municipalidade. Mas depois que ele foi incorporado a um cidadão ou a uma empresa, ele talvez poderá já não mais ser inútil. Talvez a municipalidade não veja como construir lá uma praça pública, uma creche, ou etc. Vereador, eu vou só concluir aqui, prefiro concluir aqui, numa outra oportunidade até debato com Vossa Excelência, porque o vereador Jorge pediu também. Conclua, por favor, vereador. E eu prefiro concluir, com todo respeito a Vossas Excelências. Com todo respeito a Vossas Excelências. Então, senhor presidente, o que eu quero saber é isso. Quem vai ser beneficiado? Fica aqui uma interrogação. Aonde estão esses terrenos? Quando eu perguntei ao município quais eram, o município não me respondeu. E agora o município faz o projeto que eles devem saber quais são.
Só quero saber isso. Senhor presidente, peço a aprovação desta casa e agradeço, peço desculpa aí aos pares que eu precisava desse tempo para defender o requerimento que apresentei. Senhor presidente, eu vou falar contra o requerimento pelas razões que vou expor. Na última quinta-feira, após a reunião que houve com o diretor da Energisa, o procurador, doutor Hamilton Sampaio, esteve nesta casa e eu havia comunicado aos vereadores na sessão anterior que ele estaria aqui às 17 horas para tratar de alguns projetos, dentre os quais esse projeto. Na realidade, foram tratados dois. A subvenção para o Friburguense Atlético Clube e essa questão do decreto de 1937. E esse questionamento, Vossa Excelência não pode estar na reunião, vereador Edson Flávio. Mas tudo isso que Vossa Excelência levantou, o vereador Cláudio Damião levantou perante o procurador. E o procurador, doutor Hamilton Sampaio, tomou o compromisso de mandar todas essas informações. Se eu errar aqui, o vereador saiu, mas parece que o doutor Abirrame estava e o vereador Pierre também. Não sei se outros. Tudo que Vossa Excelência está perguntando foi questionado na reunião. E o procurador se comprometeu a mandar todas essas informações. Agora, cria uma situação complicada, porque aí depois é o governo que não quer o diálogo. Se nós trouxemos aqui o procurador para discutir o assunto, a casa levantou uma dúvida, ele se comprometeu a dar a resposta. As respostas serão partes integrantes da tramitação do projeto, que está parado até que as respostas cheguem. Aí Vossa Excelência vem com o requerimento de informações no mesmo teor daquilo que o procurador se comprometeu, aí eu que sou nervoso. O vereador Jorge Carvalho que perde a paciência. Vossa Excelência não foi à reunião porque Vossa Excelência deveria estar cumprindo de outras atividades, que Vossa Excelência não é um vereador omisso, Vossa Excelência é um vereador que trabalha. Agora, eu quero saber, são 2 pesos e 2 medidas, como é que essa casa vai se posicionar agora? Vota a favor do requerimento e encerra o diálogo com o Executivo? Ou vota contra o requerimento e acredita na palavra do procurador? Ou Vossa Excelência retira o requerimento? Porque, senão, cria uma situação complicada. E o doutor Hamilton diz o seguinte, volto aqui quantas vezes precisar. Aí é o diálogo do Legislativo com o Executivo. Na realidade, éramos 4 ou 5 vereadores lá. Mas todo mundo sabia da reunião. Agora, tem matéria que a uns interessam, a outros não interessam. Ou tem atividades naquele horário que não pode cumprir com a agenda pré-estabelecida. Eu, por exemplo, não pude ficar o tempo todo na reunião que o vereador Luciano convocou com o doutor Amauri. Eu pedi licença porque tinha outra coisa a tratar. Não questionei mais nada. Agora eu quero saber qual vai ser o posicionamento da casa. Ao se enviar o requerimento, estamos descredenciando o procurador, no meu modo de ver. E estamos fechando porta de diálogo. Aí, depois reclama que aparecer em cima da perna é projeto que vem de cima para baixo. A hora que abre o diálogo, a própria casa fecha o diálogo. Então, senhor presidente, eu voto contra, meu posicionamento é contra, para a preservação do diálogo entre as partes. Porque não há sentido do encaminhamento, meu caro vereador Marcos Medeiros, desse requerimento, se há o compromisso do procurador em responder exatamente isso que o senhor acaba de perguntar, que foi a dúvida do vereador Cláudio Damião. Concluído, senhor presidente. Senhores vereadores, após a discussão... Eu peço o voto nominal, por favor. Voto nominal, vereador Luciano Faria, contra ou a favor? Senhor presidente, eu participei dessa reunião na última quinta-feira e, abrindo um voto de confiança ao procurador do município, eu voto contrário ao requerimento.
Vereador Manuel Martins. Desculpa, vereador. Contra, senhor presidente. Vereador Renato Abirrâmia. Favorável. Vereador Cláudio Damião. Eu gostaria de justificar favorável. Explicar por que do favorável. Eu não estou desqualificando nem desmerecendo de forma alguma o procurador. A solicitação que nós fizemos é que o projeto chegou para ser votado antes de ter apurado quais são as áreas que têm retalhos, pedaços de terra que serão incorporados ao patrimônio desse fictício proprietário, que a gente não sabe qual seria. E nós pedimos que, antes de apresentar o projeto, que ele apresentasse a relação de unidades, de ruas ou de bairro, onde estivesse localizado. E quem são esses proprietários? Onde eles estão localizados? A argumentação que nós usamos foi de que nós precisamos, no município de Nova Friburgo, de áreas de lazer, de espaço de encontro de pessoas, e que a gente tem dificuldade, que nem todo bairro tem uma praça. E, às vezes, um pequeno espaço de terreno pode servir para colocar um banco, plantar uma flor, uma árvore, uma jardineira, colocar um aparelho público, um telefone, aqueles armários de telefonia, enfim, para evitar que se ocupe o passeio público. Então, houve um entendimento nesse sentido. Por outro lado, eu não posso frustrar o desejo do vereador de fazer um requerimento de informação que vai na mesma linha, vai ao encontro daquilo que foi discutido e não, de forma alguma, desrespeita e nem desconsidera aquilo que o procurador, de certa forma, acordou em fazer, que é de não colocar o projeto antes de fazer o levantamento. Então, por isso, justifico aqui a minha posição. Vereador professor Pierre. Favorável, com breve declaração, também entendendo da mesma forma, respeitando, é só o direito de requerer informação. Se tem, mesmo que a informação pode ser que tenha um detalhe diferenciado no requerimento, que talvez não tenha sido abordado, um detalhe, ele pode acrescentar informação. Então, respeitando o procurador, mas também mantendo o direito de informação do vereador Edson Flávio, que vai colaborar para mais informações para essa casa. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente, com declaração de voto, eu vejo que a solicitação do vereador Edson Flávio e a fala do vereador Jorge Carvalho, que elas se completam. Então, havendo uma junção, ambos contribuirão para maior transparência na coisa pública. Favorável. Vereador Hernando Nassif. Presidente, eu voto favorável por dois motivos. Primeiro, eu acho que o governo não tem nada a esconder em termos de declarações. Ficou bem claro isso com o posicionamento do vereador Jorge Carvalho e os demais vereadores até que presenciaram a reunião. O que ocorre nesse caso é porque o vereador Edson Flávio não pôde comparecer à reunião agora. Eu voto favorável ao requerimento e voto favorável ao projeto, mas farei uma emenda, porque o projeto fala em doação da área, em ceder a área, com ou sem ônus. Eu acho que tem que ser com ônus, porque senão nós não podemos incorrer em crime de responsabilidade fiscal. Então, vou votar, inclusive, o projeto, que eu acredito no governo, mas está comunicando o líder do governo aqui, farei uma emenda que será com ônus para o município, porque não podemos deixar que uma propriedade pública seja incorporada ao privado sem ter nenhum ônus para o poder privado. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, eu voto favorável, justificando e fazendo uma análise. Eu fiz aqui no meu papel aqui um rascunho. Na Nova Suíça foi construída, vou ser rápido, construída uma rua pelo governo municipal que era para ser mão dupla. O governo fez mão única. E aquela outra parte que seria da mão dupla, ela já está sendo utilizada indevidamente. Ou seja, está acontecendo uma invasão em uma área que seria do poder público, que poderia ser construído área de lazer e etc. E quando nós aprovarmos esta lei, nós vamos simplesmente fazer com que as áreas que foram indevidamente ocupadas pelo município, por cidadãos, possam ser incorporadas. E outras áreas de loteamento sobras poderão ser incorporadas. Eu faço o pedido de informação porque eu preciso de informação. Eu mantenho o pedido de informação. Não pude estar na reunião, meu projeto de requerimento entrou no dia 29, foi protocolado nesta casa no dia 29, não foi protocolada hoje. Então, senhor presidente, eu mantenho. E, da mesma forma que não me responderam ontem quais são os loteamentos irregulares, quais são as propriedades irregulares, talvez, através desse requerimento, nós possamos saber o mapa do município, porque nós não sabemos o que é o que no município, o que pertence à municipalidade, onde pode ser construída uma creche, onde pode ser construída uma escola, nós não sabemos de nada.
E, ao mesmo tempo, às vezes, tem que se desapropriar um terreno de terceiros, quando, às vezes, a própria municipalidade pode ter, e nós não sabemos. E eu quero saber essas informações. Respeito, com toda a vênia, ao vereador, mas eu mantenho o projeto, mantenho o pedido de voto favorável. Jorge Carvalho. Senhor presidente, senhores vereadores, pelas razões expostas, eu mantenho a minha posição. Sou contrário, até porque há o compromisso, havia, até então a casa quebra, a partir desse momento, se aprovado o requerimento, quebra a necessidade de avançar, né, no diálogo nesse setor. Portanto, meu voto é contrário pela manutenção do diálogo. Vereador Reinaldo Rodrigues. Uma pequena declaração, senhor presidente. Eu tenho por mérito de não votar contra nenhum requerimento de informação, até porque não se deve negar informação à comunidade. Só que, pelo que expôs o vereador Jorge Carvalho, e eu estava presente na reunião, eu acho que, na verdade, o requerimento perde um pouco o sentido, embora eu entenda a posição do vereador Edson Flávio. Senhor presidente, eu vou votar favorável porque eu acho que não se deve negar o direito de pedir informação do Executivo, muito embora reconheça as argumentações do vereador Jorge Carvalho e dos outros vereadores, mas é um requerimento de informação que não frustra também nenhuma possibilidade de diálogo com o Poder Executivo. Após a votação, a discussão, votação, aprovado também por unanimidade. Último requerimento. Desculpa. 4 votos contrários. Requerimento de autoria do vereador Isaac Demani, com o Executivo Municipal, requerendo informações a respeito da contribuição de iluminação pública. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, tivemos uma reunião com o digno Amaury Damianci, diretor da Energisa. Eu já havia protocolado esse requerimento de informação. Mas, de qualquer forma, na mesma toada, na mesma linha, é importante que a Energisa oficialize a resposta, que, apesar que o requerimento é com o Executivo, mas eu encaminhei um ofício à Energisa. Nós precisamos saber detalhes a respeito da cobrança da contribuição de iluminação pública, porque é uma reivindicação, é um clamor da sociedade. Existem alguns pontos, que não são poucos, na verdade são muitos pontos, que necessitavam receber iluminação pública. As pessoas pagam a taxa na sua fatura de energia elétrica e essas localidades não recebem iluminação pública, seja por parte da Energisa ou do Executivo. Nós tivemos a oportunidade de entender como funciona o mecanismo da cobrança da contribuição, as responsabilidades, de como é feita a manutenção, mas nós precisamos saber de forma oficial isso, até para que possamos trabalhar meios de melhorar o meio de se prestar esse serviço à nossa comunidade. São centenas de reclamações que já recebi na Comissão de Defesa do Consumidor com relação à falta de iluminação pública em diversos pontos. Em alguns pontos específicos existe até o ponto de iluminação, mas às vezes há demora na troca de lâmpada ou na manutenção dos pontos. Então nós precisamos saber isso. O objetivo é procurar melhorar, otimizar esse serviço que é cobrado, e diga-se de passagem, caro da nossa população, através da contribuição de iluminação pública. À vontade, vereador Pierre. Vereador Isaac Demani, muito bom requerimento de Vossa Excelência. Realmente essa questão da contribuição de iluminação pública é algo que nós discutimos, inclusive, ano passado, na Comissão de Finanças e Orçamento. Quando eu presidia a comissão, nós fizemos várias reuniões, e uma delas foi com a companhia, e o Amaury Damianci veio, e nós conseguimos promover uma ótima audiência. Inclusive, isso foi uma maneira semântica de mudar na Constituição, porque a Constituição Federal ela proíbe a taxa. Inclusive, tem um processo que foi ganho, já está transido em julgado, e o Poder Executivo vai ter que devolver a taxa de iluminação pública que a população pagou indevidamente há cerca de 14 anos. Então, nós temos aí uma situação que envolve essa questão da taxa. Há, inclusive, vereador Isaac, uma possibilidade de questionamento constitucional da CIP, exatamente por essa questão semântica. Ela versa lá, mas a própria Constituição, o artigo que a criou numa emenda, o termo contribuição, ele é questionável por outro artigo constitucional. Então, numa esfera superior, isso é questionável. Mas é lógico que isso leva tempo. A população, com a devida razão, ela está cobrando. A gente não pode ser injusto, porque também cabe à prefeitura algumas coisas. Iluminação de praça, por exemplo, próprio público, quem faz é a prefeitura.
determinadas ruas que não tem iluminação padrão, quem faz é a prefeitura. Isso está inclusive na legislação. O que a gente tem que questionar é exatamente o emprego desse recurso, como ele é empregado, porque na verdade deveria ir à prefeitura e voltar à concessionária. Como é gerido esse valor? O caminho não é feito dessa forma. Então a legislação também, o que sobra, inclusive a questão da utilização desse dinheiro, não é exclusivamente para a ação pública. Tem um equívoco aí. A população paga para a iluminação pública, mas o dinheiro pode ser usado para outra finalidade. Isso aí é uma falha que tem na lei. Quer dizer, são pontos que o requerimento de Vossa Excelência, com certeza, para usar exatamente a palavra, vai trazer à luz, a lume, para que nós continuemos no debate com relação à CIP e possamos trazer clareza solar sobre essa questão à nossa população. Com certeza. Então, eu saúdo Vossa Excelência pelo oportuno requerimento que Vossa Excelência traz à casa. Com certeza, vereador professor Pierre. Queremos esclarecer algumas situações, alguns pontos que ainda estão um pouco obscuros e trazer realmente